Bitcoin de volta a 97 mil dólares. E aqui pode ser aquele momento que a gente veja o Bitcoin subindo de uma maneira mais expressiva. Na nossa análise de hoje, a gente vai comentar que o pullback ele aconteceu e que nós devemos ser totalmente estratégicos e estar posicionados nesse momento. Afinal de contas, uma das coisas mais importantes que aconteceu nas últimas semanas foi o Bitcoin ter se recuperado acima do custo do investidor de curto prazo. Depois dessa recuperação, tudo que a gente precisava era de um pullback saudável. E aparentemente, esse pullback aconteceu e finalizou na data de ontem. Vou te explicar como que estão as minhas posições, vou te explicar como que eu me comporto nesse cenário que nós estamos e vou te explicar também qual que é a minha expectativa para o Bitcoin. Lembrando que hoje tem redução da taxa de juros e isso vai trazer muita volatilidade para o mercado. Essa volatilidade não é volatilidade que vai dar direcionamento em longo prazo, simplesmente ruído no curto prazo. Assista a análise de ontem e entenda quais são os rumos que o mercado pode tomar dependendo da decisão do Fed sobre a taxa de juros. Mas na análise de hoje a gente vai falar mais sobre de curto prazo do Bitcoin. Bom, Gui Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, na data de ontem eu te falei que eu estava sendo estopado em uma posição enquanto eu estava gravando a análise para você. A posição que eu estava sendo estopado é exatamente essa publicação aqui que eu fiz na carteira Rumo ao Milhão. Olha só essa publicação que eu fiz. Temos uma possível formação de fundo duplo no Bitcoin, mas esse fundo ele tem um alto risco. Iremos comprar, mas precisamos colocar um stop nessa operação. Será um stop bem curto, segue a alteração. E aí eu resolvi comprar Bitcoin, resolvi comprar Solana e resolvi comprar GRT também. Expondo a carteira ali, saindo de 92% em caixa e ficando apenas com 27% em caixa. Só que aqui abaixo eu quero que você veja que tinha um stop dessas três posições que eu abri. E esses três stops foram acionados na data de ontem, quando eu estava gravando a análise para você. Olha só, quando a gente olha aqui para o print da compra que eu fiz, veja que Bitcoin estava 94,179, que era exatamente a formação desse candle aqui, ó. Eu comprei antes da gente ter toda essa formação aqui de um pavio, por exemplo. Aqui nessa compra teve o stop bem claro sendo colocado abaixo e o mercado ele veio e capturou o meu stop. Nesse momento que você toma um stop, você entra debaixo da cama, você chora, você pede pela sua mãe? Obviamente que não. Tem algumas pessoas que têm muito medo de tomar stop. Stop é simplesmente uma técnica de gerenciamento de risco. Em algum determinado momento, aquele stop ele vai te livrar de grandes quedas que vêm pela frente. Em outros momentos, o mercado ele vai capturar o seu stop porque é um ponto técnico, um ponto onde muitos players têm liquidez. Então o mercado captura o seu stop e ele vai para a direção oposta. Só que conforme você vai tendo experiência no mercado, você vai entendendo que você pode levar o stop sim, só que se aquele stop for uma violinada, o que você deve fazer é reentrar no mercado. Você não deve se esconder debaixo da cama, você não deve pedir pela sua mãe, você deve simplesmente reentrar naquela posição que você saiu. E bom, quando a gente olha para a data de ontem, a gente teve exatamente uma violinada acontecendo enquanto eu estava gravando a análise para você. Durante a gravação da análise, esse candle estava sendo formado, depois que eu terminei a análise, esse candle já havia sido fechado, em seguida a gente voltou a subir. Descendo o time frame, por exemplo, eu fui buscar isso dentro de gráficos de 5 minutos, que são os gráficos ali iniciais de movimentações de tendência. Dentro de um gráfico de 5 minutos eu consegui observar que era exatamente uma violinada. Eu tomo uma decisão dentro de um gráfico de 5 minutos? Não, eu tomo as minhas decisões dentro do gráfico de 4 horas, entendendo que estava sendo formado, por exemplo, um fundo duplo dentro de um gráfico de 1 hora, por isso que eu dou minhas decisões de entrada. E eu entendi que aqui havia sido um stop, uma violinada. O que eu faço em seguida dentro da carteira Rumo ao Milhão assim que eu termino a gravação da análise para você? Bom, eu vou lá dentro da carteira Rumo ao Milhão e faço uma nova publicação. Nossas posições em Bitcoin, Solana e GRT foram estopadas, mas o Bitcoin continua apresentando sinais de fundo no curto prazo, com sinais de violinada.
Como estamos próximo do fundo, vamos comprar 60% da carteira em Bitcoin. Aqui eu resolvo entrar com uma posição maior do que eu havia entrado primeiro. Veja que na primeira entrada eu entrei somente com 35% em Bitcoin. Depois, na segunda entrada, entendendo que foi uma violinada, eu entro com 65% em Bitcoin. Isso porque após uma violinada a gente tem uma diminuição do risco, eu posso me expor de uma maneira muito maior naquele ativo, porque é comum que após uma violinada o ativo ele não volte a violinar de novo, tá? Pode acontecer? Pode depois de um certo período, mas não naquele momento que acontece a violinada. E aqui eu tomo uma decisão de entrar de uma maneira mais expressiva no Bitcoin. Não só no Bitcoin, como eu entrei em outros ativos também, só que eu estou te explicando aqui como que você deve se comportar nas suas análises. A minha experiência, a minha jornada, ela serve como lição para você entender que não precisa você ter medo de stop, você não precisa inventar loucuras de colocar um stop super longo lá embaixo para não capturar. Olha só, realmente ele não vai capturar, mas se a queda for brusca, você vai tomar um prejuízo gigantesco. O stop ele é uma técnica de gerenciamento de risco. Todo mundo precisa trabalhar com isso dependendo da fase do ciclo que nós estamos. E obviamente que nessa fase que nós estamos, nós devemos trabalhar com stop. Só que entenda que você precisa estar atento àquelas posições. Não é porque você foi estopado que você vai sair do jogo. Você pode voltar e reentrar. Bom, quando eu faço essa reentrada aqui dentro da carteira 1 milhão, eu faço essa reentrada, por exemplo, em Bitcoin em $94 mil. Se a gente olhar aqui, até mesmo o fechamento desse candle ele foi mais acima, né? Porque eu entrei dentro de um gráfico intradiário ali, que foi dentro de um gráfico de 5 minutos, que foi a minha observação, por exemplo, que o preço estava querendo reverter. Aqui, nessa confirmação, por exemplo, de reversão, é onde eu faço a reentrada da carteira rumo ao milhão, entendendo que a gente apenas tinha tomado uma violinada. De lá para cá, eu tenho uma carteira altamente exposta no mercado, algo que eu venho falando para você nos últimos dias. Caso o pullback do Bitcoin ele seja saudável, o que nós devemos fazer é nos expor de uma maneira bem expressiva dentro do mercado. Afinal de contas, 2025 foi um ano que eu utilizei como estratégia de proteção, onde eu me desfiz dos ativos na virada do ano de 2024 para 2025 e simplesmente fiquei protegido assistindo todas as quedas acontecerem. Agora que nós começamos a ter essas confirmações do Bitcoin, a gente pode voltar de uma maneira mais expressiva para o jogo, para as altcoins. O meu foco agora não é o Bitcoin, o meu foco agora é as altcoins. Só que eu resolvo fazer essa entrada mais significativa no Bitcoin por dois fatores. Primeiro fator é que era uma confirmação de fundo dentro de gráficos de 1 hora. Isso daí me traz um risco mais elevado, então não posso tomar tanto esse risco em todas as altcoins. Eu cheguei a investir em 2 altcoins na data de ontem também. O outro ponto é que o capital ainda não rotacionou. E na data de ontem, quando a gente observa o que estava acontecendo, veja só, a gente consegue ver que nos últimos 7 dias o Bitcoin está voltando a puxar a sua performance perante aos outros setores, perante a todas as altcoins. Isso daqui para mim é uma informação extremamente relevante na hora de tomar uma decisão. Se eu vou comprar esses 60% em Bitcoin ou se eu vou comprar esse 60% em shitcoin. Simplesmente eu olho por que está acontecendo naquele momento e tomo uma decisão. Agora, como o Bitcoin está puxando, eu vou carregar essa posição mais em Bitcoin, mas lá na frente eu vou rotacionar esse capital para as altcoins. Já vou te explicar quando eu vou rotacionar esse capital. Só que essa entrada que eu fiz aqui também, ela não é uma entrada que eu estou acreditando que a alta ela vai ser infinita, que a gente vai simplesmente buscar um novo all-time high e vou subir daqui para cima acreditando em tudo isso. Não vou acreditar em tudo isso. Tem grandes chances, e eu vou te mostrar o porquê, da gente buscar novos patamares de preço, da gente voltar ali no nosso topo anterior, pelo menos. Mas eu quero que você saiba que você precisa ser estratégico, totalmente pensando através de dados. Olha só, eu tinha uma expectativa de que esse pullback ele fosse ser muito mais embaixo do que essa região que nós paramos. Eu esperava ver Bitcoin ali na casa dos $80 mil de volta ali, esperava a gente ver ele dentro dessa região aqui de 89, mais ou menos, $90 mil, eu esperava ver Bitcoin dentro dessa região.
Só que isso não aconteceu. Eu vou ficar esperando por esse preço acontecer? Obviamente que não. Eu preciso estar analisando o mercado todos os dias e tomar uma decisão diariamente. E foi exatamente isso que eu fiz na data de ontem. Eu começo a observar uma região de fundo, cara, não importa se a gente não chegou nos alvos. O mercado está querendo reverter antes daquele ponto que você identificou. Ou seja, aqui você tem que tomar uma decisão de entrada. É exatamente por isso que eu não trabalho com alvos. Eu não espero um alvo específico para vender, eu não espero um alvo específico para comprar. Eu analiso o mercado todos os dias e eu vou entendendo onde são os pontos de reversão. Reversão de uma tendência de alta para uma baixa, de uma baixa para uma alta. E assim eu tomo as minhas decisões. E aqui eu não vou acreditar, por exemplo, que essa alta do Bitcoin ela vai ser infinita. Eu fiz uma entrada e essa entrada ela me dá um grande privilégio, porque eu entrei extremamente próximo do fundo que nós tivemos do ativo. Isso daqui me representa com stop extremamente curto, menos de 1% de stop. Só que a grande sacada de eu conseguir entrar dentro desse fundo aqui, dos clientes conseguirem entrar dentro desse fundo aqui, não é somente esse stop, é que a gente pode começar a trabalhar com stop gain, que é ir subindo o nosso stop aos poucos. Por exemplo, se essa movimentação aqui ela já reverter, eu já não saio, por exemplo, no prejuízo, eu já saio no 0 a 0. Isso significa que mesmo que o mercado teve só um voo de galinha, né, uma alta super fogo de palha ali e ele volte, eu já não tomo prejuízo nessa operação, porque eu coloco um stop gain. O seu jogo como investidor e a sua liberdade financeira, ela está atrelada às suas estratégias dentro do mercado financeiro. Não é sendo amador, não é comprando 10 bons ativos, uma lista de projetos, rodando aquilo e acreditando que você vai chegar na sua liberdade financeira. Se fosse fácil assim, 95% das pessoas não perderiam dinheiro no mercado financeiro. Essas pessoas elas só perdem dinheiro porque elas não são estratégicas, elas são amadoras. Elas estão buscando por notícias para poder tomar decisão de compra e de venda. Elas se iludem com as altas e com as quedas também. Elas se deixam levar pelo emocional, pelo FOMO, pelo aquele sentimento que faz com que você compre topo e com que você venda fundo. Entenda, você precisa ser uma pessoa fria e calculista. Não importa qual que é a sua opinião, não importa o que você acha que vai acontecer. O que importa é que o que os dados estão te mostrando naquele determinado momento. Entenda, esse jogo do mercado financeiro, ele é dia após dia. Ele não é uma análise de hoje que vai servir para daqui 7 dias. Por que você acha que eu gravo uma análise todos os dias? Primeiramente, esse projeto aqui ele foi iniciado porque todos os dias da semana eu sempre fiz uma análise para mim, para o GitElis, para o meu patrimônio, para eu tomar decisões de compra e de venda. E chegou um determinado momento que eu entendi que eu poderia ligar uma câmera na minha frente e documentar a minha análise e repassar isso para outras pessoas no YouTube. Foi assim que nasceu o meu canal do YouTube. Ou seja, esse vídeo que você assiste aqui, ele nada mais é do que o documentário de uma análise que eu faço para mim mesmo para entender qual que é o direcionamento do mercado naquele dia, para entender como que eu vou tomar as minhas decisões de compra ou de venda. E você tem exatamente uma oportunidade de ver tudo isso que eu faço aqui abertamente no YouTube. Obviamente que se você quiser ver as minhas decisões, você precisa entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, beleza? Bom, mas entendendo isso, entendendo onde o Bitcoin está nesse momento, tá? Analisando aqui de maneira fria, a gente bateu uma região de resistência. Essa região de resistência nos trouxe um péssimo candle aqui em cima, que foi um candle de rejeição. Aqui a gente tem margem suficiente para fazer exatamente um topo duplo. Se a gente descer o gráfico ali, a gente vai ver que, por exemplo, o RSI de 1 hora, ele já bateu uma região de sobrecompra. Muito provável que a gente vá ver um pullback acontecendo. Seria interessante que esse pullback respeitasse a média de 200 períodos dentro dos gráficos intradiário, dentro do 1 hora, dentro do 15 minutos também e até mesmo dentro do 5 minutos. Caso isso aconteça, a gente consegue manter uma tendência de alta. Veja que a gente vinha uma tendência de baixa dentro dos 5 minutos e a gente entra em uma tendência de alta. E eu não estou analisando os 5 minutos aqui para a gente tomar decisões de compra ou de venda. Estou analisando esses gráficos apenas para a gente entender o que está acontecendo. Porque saiba,
Quanto menor o time frame, mais rápido vai acontecer aquela movimentação, ou seja, você consegue setar melhor as suas expectativas. Por exemplo, se você vê um sinal de compra dentro do 4 horas, mas sabe que os 5 minutos ele está em sobrecompra, você entende que haverá um pullback nos 5 minutos e nesse pullback dos 5 minutos você usa para fazer aquela compra do gráfico de 4 horas. Os time frames, eles são entrelaçados, você tem que utilizar todos para que você possa tomar uma decisão. Obviamente que quanto maior o time frame, ele vai ser mais preciso para sua decisão. Os outros você pode utilizar apenas para entender aquilo que está acontecendo, beleza? Bom, dentro dessa região aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Agora, com esse topo duplo, ficar atento, proteger as posições ali, porque se a gente rejeitar e formar esse topo duplo, a gente vai ver o RSI vindo buscar a região de sobrevenda num gráfico de 4 horas. Isso daqui abre margem para a gente vir buscar os famigerados ali, 80 mil, né, 89 mil, 90 mil, que eu e Teles estava esperando. A gente tem margem sim para vir buscar dentro dessa região. Também não fique eufórico, porque a gente começou a subir, entenda que o mercado ele anda em ondas, tá? Por que eu estou falando mais de exposição com você em altcoins nesse momento? Bom, o primeiro ponto é que o capital ele ainda não rotacionou para dentro das altcoins. A gente ainda não teve essa grande pernada aqui dessa linha roxa subindo. Quando essa grande pernada ela acontece é quando nós temos as fases de altcoin season, né? E já aconteceram 2 altcoin seasons nesse ciclo. A primeira aconteceu ali no finalzinho de 2023, a segunda também, por coincidência, aconteceu no final de 2024. Se a terceira vai acontecer no final de 2025, não sei, não faço ideia, eu não consigo prever o futuro. Eu consigo entender que na hora que esse gráfico começar a embicar para cima, eu estarei expondo a carteira de uma maneira bem expressiva nas altcoins, porque muitas altcoins elas estão bem desvalorizadas, tá? E o porquê que nesse momento eu sou tão otimista, porque que nesse momento eu abro margem para fazer altos investimentos dentro da carteira, ao ponto de colocar o caixa todo em risco nesse momento nos investimentos, tentando capturar movimentações de alta? Bom, primeiro ponto é porque a gente volta acima do custo do investidor de curto prazo, a gente faz um pullback e não tem altas realizações de prejuízo. Novamente, a gente pode voltar a cair, a gente pode voltar aos 80 mil dólares e essa análise ela deve ser considerada novamente. Se a gente voltar abaixo do custo do investidor de curto prazo, a gente vai abrir margem para entrar em um bear market profundo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que até mesmo as operações que eu abri ali, elas estão com stop gate. Bom, quando a gente olha para aquele meu indicador de fase de bull market e bear market, que mostra qual que é a pressão vigente ali, né? Se a gente tem mais altas ou mais baixas, se as baixas estão sendo bem intensas ou se as altas estão sendo intensas. Hoje a gente está em uma região meio que neutra aqui, a gente não tem uma grande definição do mercado se nós vamos engatar em um bear market profundo, que tem a ver com aquela análise que eu fiz ontem para você, entenda, aquela análise da redução da taxa de juros, não é algo para acontecer hoje. E observe que na análise de ontem, eu falo para você que assim que a gente tem a grande redução da taxa de juros, o mercado sobe um pouco para depois ele entregar o seu real bear market lá na frente, tá? Assista aquela análise que ela é super importante para você entender aquilo que o Jeremy Powell vai falar hoje, como que isso pode repercutir nos mercados financeiros nos próximos meses, tá? E bom, como a gente não está nesse bull market profundo, né, essas altas tão expressivas, a gente sabe que ainda temos margem para poder investir, temos margem para poder aportar, tomar as nossas decisões de entrada, tá? Quando as coisas estiverem bem positivas, assim, subindo de uma maneira bem expressiva, a gente vai ver, obviamente, esse indicador mostrando que a pressão de compra ela está muito mais forte. Esse indicador a gente não usa para tomar decisão de compra ou de venda. A gente usa esse indicador para entender qual que é o grupo de estratégias que nós vamos utilizar. Vamos utilizar DCA, vamos utilizar estratégia de comprar fundo, stop gain, a gente vai buscar por carregar as posições sem stop, tudo isso define através desse indicador, tá? E quando a gente olha para as carteiras ali, as carteiras estão voltando a acumular, começando das maiores para as menores. A gente está voltando a ver uma zona de acumulação. A gente precisa entrar em um consenso maior de acumulação, tá? Ainda não estamos 100% em consenso de acumulação,
mas a gente vê que as menores carteiras elas já estão diminuindo a sua pressão de venda também. Por conta disso, a gente abre muita margem para poder subir e a gente abre espaço sim para a gente ter mais uma pernada. Até onde vai essa pernada, meu caro? Não sei, eu não consigo prever o futuro e eu não vou falar para você que é até 150 mil dólares ou até 170 mil dólares, porque eu não trabalho com alvos. Eu trabalho com uma análise diariamente. O meu método é analisar o mercado todos os dias e através daqueles dados em tempo real, eu tomo uma decisão. Se no dia seguinte aqueles dados reverterem, opa, eu tomo uma outra decisão novamente. Eu vou surfando as ondas conforme o mar me entrega essas ondas. Eu não vou ficar aqui sentado esperando a melhor onda a acontecer. Não, eu vou surfando conforme a maré ela está tocando. E eu recomendo que todo mundo faça isso. Isso foi o que me fez atingir a minha liberdade financeira. Olha só, eu não saí de instalador de som e cheguei na posição que eu estou hoje comprando 10 mil reais em uma altcoin, aquilo explodiu e me entregou meu primeiro milhão. Não foi assim, eu não tive sorte nessa jornada, eu tive muito suor nessa jornada, que foi uma jornada onde eu investi 5 mil reais, eu perdi 50% daqueles 5 mil reais, se transformaram em 2.500 reais, e depois eu consegui recuperar dinheiro através do meu suor, reinvesti mais uma vez no mercado, 5 mil reais, e aqueles 5 mil se transformou em 25 mil. E daí eu entendi uma coisa super clara no mercado financeiro. A gente tem a oportunidade de multiplicar dinheiro. Isso me fez entender que a fórmula estava entre o processo de 5 até 25, e não o fato de eu ter 25 mil reais na minha mão. Eu repeti aquilo e eu transformei 25 em 50, 50 em 100, 100 em 200, 200 em 500, 500 em 1, 1 em 2, e assim a gente continua até quiçá o bilhão. Mas o meu jogo ele foi de suor, um jogo de multiplicação e preservação de capital. Eu sempre falo para você. Para você atingir a sua liberdade financeira, você precisa de uma regra simples e clara. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Fazer dinheiro você faz trabalhando, seja como CLT, seja empreendendo, seja prestando serviço para as outras pessoas. Faça dinheiro numa economia que te proporcione isso, tá? No mundo capitalista. Em seguida, multiplique esse dinheiro no mercado financeiro. Eu escolhi as criptos para poder fazer isso. Terceiro, preserve esse dinheiro. Continue fazendo dinheiro, utilize aquele dinheiro que você fez junto com aquele que você preservou, multiplique. Multiplicou? Continue fazendo dinheiro, pegue aquele dinheiro que você preservou e multiplique. E assim você chega na sua liberdade financeira. Foi essa minha trajetória para sair de instalador de som e chegar aqui aonde eu estou hoje. Essa é a trajetória que eu indico para todos os meus clientes. Seja paciente, não busque a fórmula perfeita e simplesmente entenda que isso é um processo que leva alguns anos para você atingir a sua liberdade financeira, tá? Se você quiser estar junto comigo nessa jornada, se você quiser copiar e colar todos os meus resultados, se você quiser copiar e colar todas as minhas posições, ou melhor, se você quiser receber na tela do seu celular uma mensagem daquilo que eu estou comprando ou aquilo que eu estou vendendo, qual que é a estratégia que eu estou adotando e eu fazendo o gerenciamento de todas essas posições, você pode ter isso na palma da sua mão. Sem que você seja um analista, sem que você tenha acesso a essas informações, sem que você tenha experiência e muito menos controle emocional. Deixa que eu faço todo esse trabalho pesado, você só precisa copiar e colar aquilo que eu estou fazendo. Se você estiver aberto para fazer isso, se você estiver aberto para copiar e colar os meus lucros, clique no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não, se ela vale a pena para você ou não, se é o que você está buscando, se é exatamente como que você pretende atingir a sua liberdade financeira utilizando o mercado cripto. Eu vou te explicar exatamente todo esse meu processo, como que eu faço, como que eu multiplico o dinheiro, como que eu preservo o dinheiro e você vai copiar e colar tudo isso. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular. Nesse app aqui você vai ter acesso também a essas decisões, a plataforma, você consegue acessar isso pelo computador, tá? Mas você vai receber exatamente essa notificação de alteração de carteira. Aquilo que eu estou fazendo, basta você copiar e colar. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas entenda que dentro da carteira Rumo ao Milhão eu não vou te ensinar absolutamente nada.
Tudo que eu vou fazer dentro da carteira Rumo ao Milhão é ir para o campo de batalha, fazer as minhas próprias análises, tomar a minha própria decisão e comunicar a você de qual que é aquela decisão. Você só precisa copiar e colar. Isso abre espaço para que você foque em fazer dinheiro, para que você se dedique ao seu trabalho, ao seu empreendimento, para que você não precise passar horas na frente do computador ganhando experiência sobre análise de mercado. Deixa que eu faço isso para você. Junto nós iremos multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também. Se você repetir esse processo durante um longo período, é exatamente o mesmo caminho que eu trilhei para chegar na minha liberdade financeira. Exatamente o caminho que eu cheguei para chegar no meu primeiro milhão. E eu não sei se você sabe, a carteira Rumo ao Milhão ela é a carteira que eu vou entregar de presente para o meu filho. Ou seja, é a carteira que também vai chegar em 1 milhão utilizando essa técnica. Esse 1 milhão será dado de presente para o meu filho. Você tem a oportunidade de ver toda essa jornada da carteira Rumo ao Milhão. Basta você clicar no link da descrição, assistir aquele vídeo e entrar para dentro do projeto. Será um prazer te receber lá dentro, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!